Então, os irmãos, como ouvimos, é uma segunda carta que Pedro escreve para a Irmandade daquele tempo, de todos os lugares. Ela não tinha um endereço definido, mas tinha, sim, condição ou intenção de alcançar todos os que haviam crido no Senhor, para que se multiplicasse sobre cada um deles a graça e a paz. Irmãos, esta palavra graça hoje é muito comum a pessoa usá-la, porque faz parte da nossa forma de nos comunicar. A pessoa, quando é agraciada por alguém, ela recebe um favor, ainda que não tivesse merecimento para tanto, mas alcançou uma graça de alguém. E alguém que faz uma graça, um favor para alguém, é porque ele tem condição. Isso falando na nossa vida normal, como pessoas que somos. Mas aqui não fala da graça, que é um agraciamento aqui entre as pessoas, de um para com o outro. Mas fala de uma outra graça, de um agraciamento de Deus para conosco. Imagine, Deus, Ele faz com que os seus favores, a sua misericórdia, a sua bondade e as suas riquezas espirituais cheguem até a nós sem nenhum merecimento. Não há na terra uma pessoa sequer, e nunca houve alguém que pudesse fazer justo e justificar então que alcançava um favor de Deus porque merecia. Isto nunca, irmãos, ninguém tem mérito para poder alcançar favor de Deus, graça de Deus. E nós alcançamos porque a sua misericórdia nos alcançou independente da nossa condição. Por isso que nós, irmãos, nunca podemos, em hipótese alguma, querer limitar a graça de Deus para com uma pessoa, ou seja, classificar alguém pelos pecados que nós julgamos que possua, e querer limitar a graça para esta pessoa. Isso jamais. Porque quanto, diz a palavra, onde, como ainda ouvimos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça é maior quando o pecado é maior. A graça é maior quando a condição miserável do homem é maior. Então o favor também é maior para alcançá-la. Isso aconteceu conosco. Somos agraciados por Deus. E o apóstolo Pedro, então, ele desejava que graça e a paz de Deus fosse multiplicada nas pessoas, mas através do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para que ela se multiplique, é necessário que conheçamos a Deus, que conheçamos a Jesus Cristo, que não se conhece com os olhos nossos. Nós nos conhecemos por aquilo que visivelmente se percebe. Conheço o dinheiro, conheço isso, conheço aquilo. As pessoas conhecem coisas boas, coisas que não são boas. Conhece pessoas que são agradáveis, pessoas que não são. E isto então faz com que a pessoa se aproxime de alguém ou se distancie de alguém, porque isso é condição que pertence ao ser humano. Mas nós precisamos conhecer mais a nosso Deus, irmãos. Conhecendo-o, então nós vamos saber que dele emana todo o bem, toda a graça, toda a bondade e toda a misericórdia. E ninguém pode viver sem ser agraciado por Deus, porque a vida que está no nosso corpo também já é um presente de Deus. Se Ele tira a vida, o corpo morre. Então nós estamos, irmãos, vivendo sempre dependentes da graça. E esta paz que faz aqui é a paz que governa os nossos sentimentos, irmãos. Que a paz de Deus governa os nossos sentimentos em Cristo Jesus e nos faz viver então diante de Deus livres,
Porque a pessoa, quando perde a paz com outra, não pode se aproximar. Se perde a paz com uma autoridade, a pessoa tem medo, porque sabe que pode ser penalizada por algum ato que cometeu, que roubou então a sua tranquilidade, a sua paz com aquela pessoa, que é uma autoridade. Eu não posso nem chegar perto, porque pode acontecer de ele vir e tomar alguma medida contra mim. Então a pessoa foge. Por quê? Porque teme. Então nós temos paz com Deus. Perdemos esta paz, irmãos, quando nós erramos contra o Senhor, quando nós falhamos, quando cometemos algum ato que desagrade a Deus. Naturalmente a nossa consciência já mostra que desagradamos a Deus, então a paz fica comprometida. E o Senhor, irmãos, tem poder para restituir a paz conosco através da nossa compreensão e do nosso conhecimento. Então, para conhecer o Senhor, é preciso ouvir e aceitar a sua vontade. Quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana e pediu água, ela rejeitou. Não rejeitou, mas ela contestou. Como é que você, sendo judeu, vem pedir água para mim, sendo eu uma mulher samaritana? Jesus ouviu e falou: tá bom. Só que se você conhecer o dom de Deus e quem é que fala contigo, você me pediria água e eu te daria a água da vida, que faria em você uma fonte que te levaria à vida eterna. Ela não conhecia Jesus, mas logo que ele começou a conversar com ela através da palavra dele, ela passou a conhecê-lo e disse: eu acho que tu és um profeta. E ele depois disse que ele realmente era o enviado de Deus para a salvação do mundo, porque ela conheceu. Irmãos, para que tenhamos paz com o Senhor, precisamos conhecê-lo. Se a pessoa não tem conhecimento nenhum do que agrada e do que desagrada a Deus, também não pode ter paz com Ele. Imagine uma pessoa que vive neste mundo e não tem paz com Deus, vive temente, com medo, temerosa, porque sabe que a qualquer momento Deus pode lhe cobrar, lhe pedir, porque está devendo. Mas aquele que recorre ao Senhor Jesus, alcança do Senhor Jesus o resgate, ou seja, aquilo que deve, o Senhor Jesus perdoa e a pessoa passa a viver em paz. Então diz aqui: conforme o seu divino poder, Ele deu tudo para nós a respeito da vida e piedade. Por quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Precisa conhecer o Senhor, precisamos conhecê-lo, que não é com os olhos. Nós conhecemos o Senhor com os nossos sentimentos. Os irmãos sabem que tem coisa que a gente conhece que não se vê, mas conhece. Às vezes um ruído, uma música que estão tocando longe ou cantando, nós não estamos vendo e nem sentindo no nosso corpo, mas estamos ouvindo. Então eu estou conhecendo esta música, porque mas como é que você conhece? Porque estou ouvindo. Eu já conheci, agora estou ouvindo. Não é assim? O vento, por exemplo, a pessoa está num lugar, irmãos, que o ar está parado e a pessoa se sente mal, de repente alguém liga um ventilador e bate um vento, a pessoa imediatamente: estou sentindo. O que está sentindo? Um ar que está chegando, um vento que está batendo em mim. Não está vendo, não está nem ouvindo, mas está sentindo em si. Nossos sentimentos revelam se conhecemos o Senhor ou não. Porque quem não conhece o Senhor, falando das coisas de Deus, não quer dizer nada, contando uma maravilha que o Senhor opera, que move os sentimentos e a emoção da pessoa, também não sente nada. Por quê? Porque não conhece. Mas quem sabe que Deus existe, ou pelo menos desconfia que Deus exista, se Ele existe, deve existir o Filho dele também. Eu não sei, não conheço, nunca vi. Mas de repente alguém começa a falar do Senhor, a falar da sua misericórdia, da sua bondade, dos seus favores. A pessoa vai entendendo, de repente sente em si uma ligeira emoção. Está vendo? Não, mas está conhecendo. Como está conhecendo?